Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2026, sextou. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Tenha um pouquinho de paciência, escute, ouça. Deus é contigo e vai te abençoar. O livro de Salmos é o Salmo 1, o versículo é o 6, diz assim a palavra de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos falando aqui sobre o Salmo 1, ele tem 3 versículos, hoje é o versículo 6, o último versículo então. Do versículo 1 ao 3, o salmista faz referências aí a um homem, a um ser humano, uma pessoa justa. Do versículo 4 ao 6, ele faz uma referência a um ser humano injusto que age não de conformidade com aquilo que se espera de um ser humano. Amém? Pelo menos a Bíblia nos orienta como palavra de Deus. Vamos aqui aprender um pouco com essa palavra. Quero te abençoar, quero te orientar. O versículo 6 do Salmo 1 diz assim: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ora, essa expressão, ela nos faz compreender que existe um caminho para Deus que ele é justo. Amém? E, consequentemente, existe um caminho para Deus que é injusto. Então, quando o texto diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, então, para Deus, existe um caminho que é justo. Nós precisamos pensar nisso. Então, a perspectiva bíblica é que existe 2 caminhos. A Bíblia vai ensinar isso claramente. Um leva à condenação eterna, o outro leva à vida eterna com Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. E o Salmo 1 do versículo 6 está nos fazendo essa recomendação, nos orientando, diz que Deus conhece o caminho do justo. Portanto, com essa afirmação, quero te dizer isso mesmo, essa condição, a gente compreender isso é importante. Há um caminho que é justo a Deus. Amém? Nessa perspectiva, a gente precisa buscar o entendimento, então, na palavra de Deus. Deixa eu ler aqui um texto para você, junto com esse, Mateus 7, 13 e 14, diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que a encontram. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Olha, isso é muito interessante. Largo é a porta, né, e espaçoso o caminho que leva à perdição. É o mundão que está aí. Se você quiser caminhar por ele do jeito que você está, show de bola, já vivenciei isso muito na minha vida, e vou te dizer, gostei, porque o que eu fazia estava gostando. Agora, para Deus, nem tudo que a gente gosta é agradável a Deus, tá certo? A gente precisa compreender essas coisas também, tá bom? Então, como a Bíblia nos aponta 2 caminhos, a escolha é minha e a escolha é sua. Ou eu entro pela porta estreita, que depois de passar pela porta estreita o caminho ainda é apertado. Cristo é muito legal, viu? Ou eu escolho entrar pela porta larga e depois que passa o caminho ainda é espaçoso. É esse mundão de pecado que está aí. Mas olha, querido, a escolha é minha e a escolha é sua, a escolha é nossa, a escolha do ser humano. Isso é livre-arbítrio. Deus te criou e me criou e nos fez nascer, nos dando o direito de escolher, portanto, nos dando o livre-arbítrio. Você escolhe fazer o que você quiser. Isso Deus te dá. Adão e Eva no paraíso escolheram ir contra a orientação de Deus. É bom de pensar essas coisas porque Deus nos dá a condição. André, preste atenção. Isso aqui é um caminho reto, certo? Isso aqui é um caminho tortuoso, cara. Então, tu pode escolher qualquer um dos dois. Agora, tem um caminho que para Deus é justo. E tem um caminho que para Deus não é justo. Amém? Portanto, a escolha é minha, a escolha é sua. Deus não obriga ninguém. Agora, depois que ele chama e você entende, você precisa assumir responsabilidades, porque você foi chamado, entendeu, está andando agora no caminho estreito. E quem anda no caminho estreito anda com cuidado. Amém? O texto vai continuar dizendo assim: mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha, o texto conclui dizendo, o Salmos 1 conclui no versículo 6 dizendo que o caminho dos ímpios perecerá.
Isso aqui é muito gracioso a gente pensar sobre isso, querido. Olha, isso é uma condição tão incomensurável, tão grandiosa, quando a palavra de Deus diz: o caminho do ímpio perecerá. Eu quero te fazer lembrar, independente de eu ter escolhido o caminho largo ou o caminho estreito, que o caminho estreito é estar em Jesus, crendo nele, fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, fazendo aquilo que é correto. Sei que você sabe disso, está certo? É que quando nós escolhemos o caminho largo, esse caminho largo nos leva à morte eterna. Quando ele diz o caminho do ímpio perecerá, o verbo ele está conjugado na terceira pessoa do singular, ou seja, ele perecerá, ou então ela perecerá. Isso está no futuro do presente, isso é uma coisa que é verdadeira, porque quando Deus está afirmando, quando nós fazemos a nossa escolha, escolhemos andar distante de Deus, e andar distante de Deus é não ter a sua fé exclusiva em Cristo. Se você tem acompanhado os vídeos, você já aprendeu isso, você já sabe disso, e a Bíblia ensina isso. Eu estou falando a Bíblia pela Bíblia, tá certo? Então, perecerá, ele tem um sentido de valor eterno. Por quê? Porque sendo crente em Jesus ou não, todos nós morreremos fisicamente. Amém? Lembra da morte de Lázaro, que está lá no capítulo 11 de João, quando Maria diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? E Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. E Maria faz aquela: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Maria já tinha entendido. A Maria, irmã de Lázaro, tá certo? Tem muitas Marias, tá certo? Tem a Maria, mãe de Jesus, tem a Maria Madalena, tem a Maria, mãe de Lázaro, e tem a Maria Espinosa, que era minha irmã. Tem muitas Marias, tá certo? Entenda isso, querido. Olha, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ímpio, você já sabe que é aquele que não crê em Cristo. A Bíblia considera e declara como sendo ímpio uma pessoa que não tem uma fé exclusiva em Jesus. Então, assim, fisicamente, sendo crente ou não em Jesus, todos nós morreremos fisicamente. E o que faz a diferença, então? O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença, querido, é morrer fisicamente crendo em Jesus. Porque você escolheu andar no caminho estreito, você escolheu andar com Jesus, você escolheu andar na contramão desse mundo de pecado, de prostituição, de tudo que é maldade, de tudo que é errado, de mentira, de traição, de engano, de roubo, de corrupção. Quando falo em corrupção, não tem jeito, a minha mente vai lá para o nosso governo, porque ele é um corrupto, quanto mais safado, criminoso, junto com o STF, está aí fazendo coisas assim, que não dá nem para a gente qualificar, porque são coisas horríveis. Então, o ser humano sem Deus escolhe esse caminho. Tem uns que são mais cruéis, uns que são menos cruéis, mas a questão para Deus não é ser cruel, mais cruel ou menos cruel. Para Deus é se você crê em Jesus Cristo. Porque quando o cruel crê em Cristo, ele deixa de ser cruel. Você pensa que eu não tinha umas crueldades dentro de mim, umas maldades que eu pensava assim, igual, eita glória, Jesus transforma. Então, estou te dizendo isso, encerrando aqui o Salmo primeiro hoje. Se você quiser ver os outros vídeos, você volta aí um pouquinho, vai ter 5 vídeos, porque teve um dia que eu fiz 2 versículos juntos, mas hoje estou encerrando com o versículo 6. O versículo 6 diz, deixa claramente que tem 2 caminhos a ser seguido aqui na terra por mim e por você. A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é pessoal. Ou você escolhe andar com Deus, ou você escolhe andar sem Deus. A diferença é que há um reino eterno que será manifesto, e quem escolhe andar pelo caminho largo, hoje, andar pelo caminho largo é andar sem ter a fé em Jesus. Sem ter a fé em Jesus, você vai fazer o que der na telha, o que der na cabeça, o que der na sua vontade. E quem anda com Jesus, o caminho é estreito, porque a gente não anda fazendo tudo que a gente tem vontade, não. A gente faz aquilo que glorifica a Deus e a gente sabe que é correto, que é justo, que é agradável. Amém? Essa é uma breve reflexão para você. Entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado significa renunciar à nossa vontade carnal, aos nossos desejos, assim, aquele desejo tal de fazer o mal, de fazer o que é errado e tal. É isso mesmo. Crente é isso. É entender que eu sou um pecador que me arrependi e criei em Cristo agora, e que eu estou caminhando com Jesus. Esse caminho é estreito porque tem um caminho largo aí, que eu de repente posso olhar para ele e me influenciar por ele. Estou te dizendo isso porque andar com Jesus
é andar em renúncia a tudo aquilo que você compreender que é pecado. E, pastor, entendi que isso aqui não é pecado. Mas vamos avaliar direitinho, né? Vamos botar a luz da Escritura para ver se é ou não é. Se a luz da Escritura for condenável, é pecado. Tá certo? Então, tem que estar a luz da Escritura, tanto para o bem como para o mal, para a gente poder identificar. Amém? Olha, o dia de entrar pelo caminho estreito é hoje. Porque andar pelo caminho estreito é andar com Jesus. E ter uma vida eterna garantida com Ele, para a glória dele e para o bem daquele que crê. Já disse isso aqui muitas vezes. O Evangelho de João, vou só citar para encerrar, capítulo 5, versículo 24, diz: em verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Amém? Tem a vida, não é terá. Então, é pela fé. Não é por fazer isso ou aquilo, é por crer. Claro que depois que eu crio, eu entendi a verdade, vou viver por essa verdade. Amém, amado? Que Deus te abençoe. Deus abençoe o Brasil. Amanhã eu vou caminhar aqui pelo Salmo 2, fazer umas reflexões aqui sobre o Salmo, palavra de Deus que nos ajuda a refletir, a pensar. Olha, a vida é eterna, com ou sem Jesus. Só existe dois caminhos. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, o caminho que leva a Deus e que nos justifica diante de Deus é Jesus, através da nossa fé exclusiva nele. Deus te abençoe e te guarde, Deus te dê um bom dia, o Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida. Oh, Jesus, abençoa a nossa nação. Estamos necessitando de uma bênção de Deus sobre as nossas autoridades, porque tem muitos aí que estão perdidos, só estão mentindo e roubando. Que o Senhor nos abençoe. Começou a chover aqui em Fortaleza. Oh, glória. Obrigado, Jesus, pela chuva. Chuva é coisa boa de Deus. Amém. Tenha um bom dia. Sextou. O Senhor te abençoe. Amém.